Boa noite, Brasil. Eu sou Verônica Prado e você está assistindo ao BPTV Noite. Hoje, sábado, 6 de setembro de 2025. Começamos com tensões crescentes entre Estados Unidos e Venezuela. O presidente americano Donald Trump alertou que os Estados Unidos derrubarão aviões venezuelanos que representem ameaça às tropas americanas na região. Venezuelanos que representem um perigo para as forças no Caribe correm o risco de ser derrubados, declarou nesta terça-feira o presidente Donald Trump, depois que caças enviados pela Venezuela sobrevoaram um navio americano na região. Se eles voarem em uma posição perigosa, eu diria que você ou seus capitães podem decidir o que fazer, certo? Bem, eu não quero falar sobre isso, mas se eles nos colocarem em uma posição perigosa, eles serão derrubados. Os Estados Unidos decidiram enviar 10 caças F-35 a Porto Rico no contexto da tensão com a Venezuela. Washington acusa o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar uma rede de narcotráfico. As forças americanas destacadas diante da costa venezuelana lançaram um míssil na última terça-feira contra uma embarcação que supostamente transportava drogas. No ataque, sem precedentes na região, morreram 11 narcoterroristas, nas palavras de Trump. Também nesta sexta-feira, Trump assinou um decreto que rebatiza a pasta da defesa como o Departamento da Guerra, uma decisão que, em sua opinião, envia uma mensagem de vitória ao mundo. A mudança de Departamento da Guerra para a Defesa ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, em 1947. Em resposta, o presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmou que as diferenças entre os dois países não justificam um conflito militar, mas manteve o tom de alerta em seu pronunciamento. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta sexta-feira que nenhuma das diferenças que seu governo tem com os Estados Unidos justifica um conflito militar. A afirmação ocorre em meio às advertências do presidente americano Donald Trump de que vai derrubar caças venezuelanos que considera um perigo. Porque eu lo he dicho muitas vezes, eu a ele lo respeto. Como já disse isso muitas vezes, eu o respeito. Tivemos e continuamos a ter diferenças, mas nenhuma das diferenças que tivemos pode levar a um conflito militar ou violência na América do Sul e na nossa América. Não há justificativa para isso. Não é verdade. O que estão dizendo sobre a Venezuela não é verdade. Não é verdade. Os Estados Unidos decidiram enviar 10 caças F-35 para Porto Rico nesse contexto de tensão com a Venezuela, que sobrevoou um navio americano na região. Washington acusa Maduro de liderar uma rede de narcotráfico. Aqui no Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou duramente Donald Trump e a proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em evento realizado em São Paulo, Alckmin declarou: "Indulto é golpismo de marcha ré", referindo-se às discussões sobre possível perdão aos envolvidos nos eventos de janeiro de 2023. Em relação à questão do julgamento no Supremo Tribunal Federal e a questão da tarifa americana. Imagine o seguinte: a Suprema Corte americana abre um processo contra, por exemplo, Barack Obama. Aí nós, brasileiros, olha, nós não gostamos desse processo, nós não concordamos, então nós vamos aumentar a tarifa. Não tem justificativa para isso. E sobre essa questão de não respeitar o judiciário, indulto e tal, indulto é golpismo de marcha ré, isso é inadmissível. O Brasil tem amor à liberdade, tem amor à democracia. Quem derrubou o Estado Novo, a ditadura, 15 anos do Estado Novo, foi o povo. Quem acabou com a ditadura militar, indo às ruas pelas eleições diretas, foi o povo. Os brasileiros foram à Itália lutar pela democracia, contra o nazismo e contra o fascismo, na Força Expedicionária Brasileira. Quantos brasileiros morreram na Itália lutando pela democracia?
para vencer o nazismo, vencer o fascismo. Então está na índole do povo brasileiro a democracia. É a democracia que promove inclusão. É ela que promove inclusão. Então, fortalecer a democracia. Em declaração que causou polêmica, um ministro do governo apontou a necessidade de armas nucleares para a defesa do Brasil. Segundo ele, o país precisa considerar essa opção estratégica para garantir sua soberania no cenário internacional. A declaração gerou reações imediatas de especialistas em segurança e diplomacia. Alexandre Silveira, do PSD, causou polêmica na sexta-feira, 5 de setembro, ao afirmar que o Brasil pode vir a desenvolver capacidade nuclear para fins defensivos. A declaração foi dada durante a posse de novos diretores da Agência Nacional de Segurança Nuclear e da Agência Nacional de Petróleo, no Rio de Janeiro. Segundo Silveira, essa possibilidade poderia ocorrer caso o cenário internacional continue marcado por instabilidade e disputas geopolíticas. Eu quero aqui ressaltar, mesmo que isso seja polêmico, nós estamos vendo e vivendo arroubos internacionais muito graves no mundo. Como, em especial nos últimos tempos, e hoje a Constituição nos permite avançarmos na produção de energia limpa para transição energética. Utilizarmos a nuclear para medicina nuclear, Brento. Mas se o mundo continuar como está, um país que é gigante pela própria natureza, que tem 11% da água doce do planeta, que tem clima tropical, que tem solo fértil, e que tem tantas riquezas minerais, é importante que a gente continue e leve muito a sério a questão nuclear no Brasil, porque no futuro nós vamos precisar da nuclear também para a defesa nacional. E garantindo a nossa soberania, porque hoje nós temos um líder que dialoga com o mundo, um líder corajoso, um líder que compreende a defesa de defender a soberania, defender que o Brasil é de brasileiras e brasileiros. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes solicitou uma sessão extra para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida visa acelerar o processo que investiga a suposta tentativa de golpe, que tem atraído grande atenção da mídia e da população. O Tribunal Federal Alexandre de Moraes solicitou uma sessão extra da primeira turma da Corte para a próxima quinta-feira, 11 de setembro, a fim de julgar o chamado Núcleo 1 da trama golpista. O grupo é composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. O julgamento, que começou nesta semana com as sustentações das defesas e a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a favor da condenação de todos os réus, terá seu desfecho a partir da terça-feira, 9 de setembro, com o início da votação do colegiado. Os 8 acusados, incluindo Bolsonaro, podem ser condenados a penas que ultrapassam 30 anos de prisão pelos seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. A denúncia da Procuradoria-Geral da República lista uma série de ações contra os acusados, como o suposto envolvimento no Plano Punhal Verde e Amarelo, que teria como objetivo o sequestro ou homicídio de autoridades como o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. A criação da minuta do golpe, um documento que, segundo a acusação, seria usado para reverter o resultado das eleições de 2022, a participação nos atos 8 de janeiro de 2023. A exceção das acusações ao ex-diretor da ABIN e atual deputado federal, Alexandre Ramagem, que responde a apenas 3 dos 5 crimes. A suspensão de parte das acusações se deve a uma regra da Constituição. Os réus que aguardam o julgamento, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, são Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto e Mauro Cid. Por fim, o presidente Lula fez um apelo à mobilização popular diante do que chamou de risco da anistia a bolsonaristas. Em discurso,
o presidente defendeu que a sociedade civil se manifeste contra propostas de perdão aos envolvidos em atos antidemocráticos. O presidente Lula pediu nesta quinta-feira uma mobilização popular diante do que considerou risco de que o Congresso vote uma anistia para os bolsonaristas condenados por tentativa de golpe, que poderia incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Enquanto o Supremo Tribunal Federal julga Bolsonaro por uma suposta trama golpista, seus aliados promovem um projeto de lei para anistiar centenas de manifestantes condenados pelos ataques às sedes dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023. O bolsonarismo aspira que a anistia também inclua o ex-presidente, caso ele seja condenado na próxima semana, quando o STF definirá se Bolsonaro tentou impedir a posse de Lula após ser derrotado nas eleições de 2022. Mais de 600 pessoas já foram condenadas pelos atos de janeiro de 2023, poucos dias depois da posse de Lula, considerados pela Justiça como uma tentativa de golpe de Estado. E você? O que acha dessas notícias? Deixe seu comentário abaixo. Antes de encerrar, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal BPTV e ativar o sininho para receber nossas notificações. Assim você fica por dentro de todas as atualizações sobre estas e outras notícias importantes. Eu sou Verônica Prado e este foi o BPTV Noite.